uma mãe que ela colocou assim, que ela tem uma filha de 13 anos, que as filhas dela até já menstruou, ela já conversou com a filha sobre o que é que menstruação significava, né? Falou um pouco sobre relação sexual, mas recentemente essa filha ouviu a mãe, né, do quarto dela, ela ouviu a mãe e o pai namorando, né? E ficou estranha com a mãe. A mãe demorou um pouco para descobrir, mas depois acabou descobrindo que ela estava assim chateada porque tinha ouvido, né, que o pai e a mãe estavam namorando, ou seja, estavam fazendo sexo. A mãe conversou com ela, explicou que o pai e a mãe, quando se trancam no quarto, eles vão namorar, mas mesmo assim a filha não quis entender, ficou chateada e a mãe acha que ela está com ciúmes, né? Nessa idade, aos 13 anos, é um momento que o adolescente, ele ainda está começando a ter a sua capacidade crítica, ele está começando a desenvolver a sua crítica, ele está começando nesse momento a olhar para a sua vida sexual e tentar entender com todas aquelas novidades que estão acontecendo. Cada dia é uma história nova no corpo, nas sensações e mais, uma maturidade que está começando a amadurecer. Então, as sensações que ela vai sentindo, misturado com esse início dessa capacidade de fazer uma crítica e da capacidade de absorver tudo isso que está acontecendo, se mistura com a própria dificuldade dela de não aceitação do que está acontecendo com ela, com a experiência, né, de saber que a sua mãe e seu pai fazem sexo. Que muitas vezes, aí, dependendo de como se deu essa educação, às vezes a gente esconde durante muito tempo que isso faz parte da vida da gente. E quando os filhos descobrem que os pais fazem sexo, é um choque para eles não querem saber disso, não passa nem pela cabeça deles, é como se eles olhassem para o pai e para a mãe como seres que fossem assexuados, que não gostassem, sexo não fizesse parte da vida do pai e da mãe. Só que eles precisam entender. E nós precisamos entender o que está acontecendo com esse adolescente, o que se passa na cabeça dele nesse momento. Portanto, quando uma mãe, por exemplo, se ela sabe o que está acontecendo com essa menina, qual é o momento que ela está vivendo agora, o que ela é capaz de entender, e mais, se ela tem dentro dela, essa mãe, a certeza que fazer sexo é uma coisa muito boa, que é da sua natureza. Essa mãe, na hora de conversar, ela vai colocar isso com muita tranquilidade. E ela vai colocar de uma forma que não vai gerar, assim, não vai demonstrar culpa. Porque o que eu percebo nessa colocação é que a mãe está dando muita explicação para a filha. Então tem horas que a gente precisa colocar assim: mamãe estava fazendo sexo, ela tem 13 anos, ela é perfeitamente capaz de entender o que quer dizer sexo, uma vez inclusive que essa mãe já conversou com a filha sobre isso. E mais, se ela conseguisse colocar isso de uma forma tranquila e dizer: não, fizemos sexo sim, e entender que ela pode até ficar chateada, mas que essa chateação faz parte do desenvolvimento da filha. E quando a gente entende que é natural que ela fique chateada, porque ela, talvez na concepção dela, não imaginasse isso acontecendo, e portanto, se a mãe sabe que isso pode acontecer com a sua filha, ela poderia perguntar: por que você está chateada? Por que isso te deixa chateada? Você está com ciúme, como ela suspeita? Por que essa mãe acredita, né, que ela pode estar com ciúme? Que sinal que ela está dando? Questiona, então, esse sinal que ela está dando. E aí, questionando, quando a gente é capaz de questionar, em vez da filha ficar brava e com raiva, ela vai curtir a desilusão dela por saber que os pais fazem sexo, que é natural dos filhos se sentirem frustrados de saber que seu pai e sua mãe gostam de fazer sexo, porque aprendeu a vida inteira que isso não era uma coisa boa. Agora, quando eles aprendem que isso é uma coisa boa, que isso faz parte da vida, a frustração é bem menor, ou às vezes nem existe. E aí, o que vai acontecer quando a gente fala de sexualidade com ele de uma forma tranquila? E quando essa mãe entende o que se passa com uma adolescente, ela não se sente culpada
de estar fazendo sexo e muito menos de não conseguir acabar de imediato com a frustração do seu filho ou da sua filha. Simplesmente aceitar. Aceita que ela está frustrada e pronto, dá um tempo. Isso vai passar. Ela vai remoer, ela vai. Agora, se a gente ficar alimentando o ciúme, ficar alimentando o mau humor, ficar alimentando, aí o que vai acontecer? A gente não vai conseguir esse entrosamento. Mas quando a gente consegue colocar esse limite, quando a gente consegue falar com tranquilidade, entendendo o que é que a gente está dizendo para o nosso filho, para a nossa filha, o que vai acontecer? Esse filho vai ficar mais próximo ou essa filha vai ficar mais afastada dessa mãe? Na minha experiência, eles ficam mais próximos.